Eu sempre soube que não fazia parte do espetáculo da minha família. Mas naquele dia, no casamento da minha irmã, eu descobri até onde eles estavam dispostos a ir para me apagar de vez. Meu pai subiu no palco, com aquele sorriso de quem se achava dono do mundo, e anunciou diante de todos os convidados que eu havia decidido presentear minha casa como um ato de amor. Minha casa. O único lugar que construí com minhas próprias mãos. Quando eu o desmenti, diante de 200 pessoas, ele perdeu o controle. E o que aconteceu depois, ninguém naquela festa vai esquecer. Mas o que ele nunca imaginou é que, dessa vez, eu não ficaria em silêncio, e que o mundo inteiro veria quem ele realmente era. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. A primeira vez que percebi que, na minha família, amor era medido por conveniência, eu tinha 7 anos. Minha irmã, Helena, ganhou uma bicicleta rosa com cestinho de flores, eu ganhei uma caixa de lápis usada e você é mais madura, Carolina, não precisa disso. Cresci ouvindo justificativas embaladas em sorrisos, a Helena sempre sonhou com isso, ela precisa mais, você entende. Em algum momento, parei de questionar. Só respirava fundo, guardava o que sentia e aprendia a ser útil, a filha silenciosa, a que resolvia, a que suportava. Hoje, olhando para onde cheguei, sei que nada mudou de verdade, eles só ficaram mais sutis. E quando digo que minha vida mudou numa noite aparentemente perfeita, numa festa milionária no interior de São Paulo, cercada de flores importadas, vestidos cintilantes e música suave, não estou exagerando. O que ninguém ali sabia é que eu não tinha sido convidada apenas para prestigiar o casamento da minha irmã, eu tinha sido levada para ser exibida como símbolo de união familiar. Um tipo de peça decorativa humana. Só que eu não era mais a menina quieta e moldável que eles criaram. Antes de chegar àquele casarão colonial restaurado, palco de sorrisos calculados e falsidade com perfume francês, eu já tinha construído meu próprio palco. Tijolo por tijolo, mão calejada, suor que ninguém viu. Enquanto Helena viajava pela Europa custeada pelos meus pais, eu trabalhava de dia em uma construtora em Campinas e estudava à noite. Quando juntei o suficiente, comprei uma casa antiga, quase caindo, em uma rua tranquila de Atibaia. Todos disseram que eu era louca, que desperdiçava a vida, que uma mulher sozinha não precisava se meter com obra. Deixa isso para seu pai. Investe em você, Carolina, compra apartamento pronto. Mas eu enxerguei o que eles nunca enxergariam: estrutura, sol entrando pela manhã, madeira que ainda podia respirar. Passei anos restaurando cada canto. Aprendi a trocar fiação, nivelar piso, decapar madeira. Minhas mãos se tornaram minha identidade. E quando finalmente terminei, quando aquela casa se tornou meu lar, meu refúgio, minha prova viva de que eu existia, minha família voltou a olhar para ela. Não por orgulho, mas por desejo. Era bonita demais para não ser da Helena. E quando minha irmã ficou noiva de um rapaz de uma família tradicional de São Paulo, ouvi pela primeira vez o veneno disfarçado de proposta: seria tão lindo começar a vida de casados naquela sua casinha charmosa. É tão acolhedora. E, bem, você pode conseguir outra, Carol. Eu ri. Um riso curto, incrédulo. Eles estavam falando sério. Naquela noite, tive certeza, meu silêncio era a moeda com que compravam minha obediência. Mas eu não era mais negociável. Então aceitei ir ao casamento, não por eles, mas para encerrar uma história, para olhar nos olhos de quem sempre se beneficiou da minha invisibilidade e mostrar que eu finalmente tinha aprendido a dizer não. O casarão estava decorado como aquelas revistas que minha mãe deixava na mesa da sala. Flores brancas, luzes amareladas refletidas na água calma do pequeno lago em frente ao salão, mesas montadas com porcelana que eu sabia que ela só usava para impressionar. Helena brilhava como sempre brilhou, porque era ensinada a ocupar o centro, a respirar atenção. Ao redor dela, convidados comentavam sobre a noiva radiante, enquanto meu pai circulava com seu ar de empresário influente, copo de uísque na mão e convicção de que podia moldar a realidade conforme lhe convinha. Eu observava. Silenciosa. Preparada. Ninguém sabia, mas aquele lugar bonito guardava uma rachadura, e não era nas paredes, era em nós.
E no instante em que meu pai erguesse a taça para fazer um anúncio que não me pertencia, o mundo que eles controlavam desmoronaria, como gesso antigo tocado por água. Não vou dizer que eu esperava ser empurrada. Ninguém espera uma violência dessas, principalmente diante de um lago iluminado por lanternas suspensas e câmeras de celulares curiosas. Mas eu sabia que, quando alguém perde o controle sobre quem servia de marionete, o desespero vira força bruta. Naquele lugar onde todos queriam que eu sorrisse e aceitasse meu papel, eu estava pronta para ser o que sempre temi, visível. E nenhuma água, nem fria, nem suja, nem cercada de testemunhas, apagaria a verdade que eu estava prestes a dizer. A música suave ecoava sob as árvores iluminadas, e as risadas vinham em ondas, como se toda aquela gente estivesse inebriada com o perfume das flores e a ideia de que a felicidade era uma mesa posta com talheres dourados. Eu caminhava devagar, sentindo o piso de pedra fria sob meus saltos, observando os detalhes, sempre observei. Talvez porque aprender a notar rachaduras me salvou a vida. Meus pais circulavam como anfitriões de um reality social que não tinham sido convidados a participar, mas insistiam em protagonizar. Minha mãe, Regina, sustentava o sorriso perfeito que treinou por décadas, e meu pai, Antônio, cumprimentava empresários e conhecidos com firmeza teatral. A família perfeita. A filha perfeita casando. A outra filha, bom, eu era o figurante discreto. Ou pelo menos era assim que eles queriam que tudo continuasse. Helena estava deslumbrante, vestido branco estruturado, tule caindo como nuvem, maquiagem que apagava qualquer insegurança. Ela sempre brilhou sem esforço, mas esforço nunca foi parte da equação, o mundo simplesmente se curvava para ela. E ela se acostumou com isso. Quando nossos olhos se encontraram, a expressão dela foi uma mistura de surpresa e desconforto, talvez ela esperasse que eu não viesse. Talvez temesse que eu viesse. A aproximação dos noivos trouxe curiosidade dos convidados. Um grupo se virou, cochichando. Era a irmã da noiva? Ah, sim, aquela que restaurou uma casa antiga, não foi ela quem fez tudo com as próprias mãos? Alguns falavam como se fosse exótico, quase engraçado uma mulher saber segurar uma lixadeira ou usar furadeira. Mas, naquele instante, eu percebi algo diferente. Alguns me olhavam com uma espécie de respeito tímido, como se intuíssem que eu era mais do que o papel que minha família sempre me atribuiu. Carolina. Helena abriu os braços, exagerada, e me abraçou como se estivéssemos em um comercial de margarina. O perfume adocicado dela me sufocou por um instante. Fico feliz que tenha vindo, murmurou, e só eu ouvi o nervoso escondido na voz. Havia culpa ali. Ou medo. Eu não perderia, respondi, com um sorriso pequeno que não doeu. Porque eu realmente não perderia. Não aquele momento. Não aquela verdade. O novo cunhado, Augusto, um homem com postura impecável e sorriso treinado, me cumprimentou com cordialidade. Mas havia algo nele, algo observador, talvez até desconfiado. Como se soubesse que famílias bem arrumadas demais escondem histórias mal varridas. Caminhei até a beira do lago. A água refletia as luzinhas penduradas nas árvores, balançando levemente com a brisa. Era um cenário perfeito para uma fotografia, e ninguém imaginava o quão simbólico se tornaria para mim. Naquele instante, ouvi minha mãe atrás de mim. Carolina, querida, ela começou, apoiando delicadamente uma mão no meu braço. Precisamos conversar depois, sim? Senti o ar mudar. Era aquele tom, o tom que precedia decisões que eu não participava, apenas acatava. Ou, pelo menos, acatava antes. Claro, respondi, controlando a respiração. Mas já adianto, minha casa não está em discussão. Ela piscou, surpresa. Não esperava que eu fosse direto ao ponto. Filha, não comece, ela sussurrou, como se fosse eu quem estivesse prestes a causar confusão. E foi ali que senti novamente o peso do ciclo. Na cabeça dela, eu estava sempre à beira de estragar tudo. Minha existência só era útil quando era dócil. Quando calava. Quando sumia. Quem começou não fui eu, mãe, falei baixo, firme. Eu só aprendi que silêncio também é escolha. E eu me recuso a escolher isso hoje.
Os olhos dela brilharam com aquela decepção teatral que ela dominava tão bem. Mas antes que ela respondesse, meu pai apareceu. Carolina, disse com o sorriso plastificado que ele usava quando queria controlar o ambiente. Venha, precisamos de você perto da mesa principal. Vai ser um momento especial para todos nós. A palavra momento soou como ameaça. Eu não recuei. Se o momento envolve minha casa, eu espero que estejam prontos para ouvir a verdade, respondi. O sorriso dele endureceu. Por um segundo, a máscara escorregou, e eu vi o homem que eu sempre soube que ele era por trás do terno caro. Ali, naquela luz dourada refletida no lago, percebi que eles não entendiam quem eu havia me tornado. Eu não era mais um suporte para as conquistas deles. Eu era minha própria estrutura. E estruturas sólidas não desabam só porque construtores antigos tentam demoli-las com palavras. A noite estava só começando, e eu também. A orquestra começou uma nova música, violinos cortando o ar como sedas longas e afiadas, enquanto garçons passavam com taças brilhantes e um perfume de champanhe francesa que eu sabia que meus pais jamais poderiam pagar sem parcelas. Tudo era empréstimo de imagem, como sempre foi. A diferença é que eu não fazia mais parte do decorativo pacote deles. Eu me movia entre mesas e pessoas que não me reconheciam de verdade. Algumas mulheres elogiavam meu vestido, outras perguntavam com cuidado calculado se eu estava morando sozinha mesmo, como se isso fosse uma excentricidade perigosa. Eu sorria com a educação. Não valia a pena explicar a quem nunca entenderia. Quando cheguei mais perto do arco de flores onde os noivos tiravam fotos, vi Helena ajeitando o véu com uma pressa irritada, sussurrando algo ríspido para Augusto, que imediatamente abaixou o olhar. Uma cena perfeita se rasgando nas bordas. Era estranho, se eu não conhecesse, acharia que ela estava nervosa pelo casamento em si. Mas eu sabia, ela estava nervosa comigo ali. Comigo existindo. Comigo ocupando espaço. Minha presença sempre foi a falha na narrativa deles. Você poderia, Helena começou, virando-se de repente, e sua voz saiu doce demais para ser real, evitar ficar perto da mesa principal por enquanto? É que estamos alinhando a ordem do discurso onde papai pretende doar a minha casa para você? Respondi sem mexer o rosto. Ela congelou. Carol, por favor, ela sussurrou, olhando ao redor para garantir que ninguém ouvia, não estraga o meu dia. Você sabe como isso é importante para mim. Eu respirei fundo. Ali estava, descarado, sem filtros, como se o meu sacrifício fosse obrigação, e a felicidade dela, direito adquirido ao nascer. Não vou estragar nada, falei calmamente. Pelo contrário. Eu vim assistir. E responder, se necessário. A cor sumiu do rosto dela. Você sempre foi egoísta, murmurou, apertando o buquê como se quisesse quebrar os caules. Nunca soube se alegrar por ninguém além de você. Ri baixo. A ironia era quase cômica. Eu construí tudo que tenho sozinha, Helena. Você foi servida a vida inteira e acha que isso é amor. Mas amor não é pedestal. Amor é reconhecimento. Ela abriu a boca para retrucar, mas uma das madrinhas a chamou, e ela correu para ajustar a cauda do vestido. A imagem da noiva dedicada e doce precisava ser mantida. Andei até o jardim lateral, onde algumas luzes menores faziam sombra nas samambaias e o vento trazia cheiro de terra molhada. Precisava respirar. Era surreal estar ali, como se tivesse voltado para uma peça antiga, minha família encenando a mesma história viciada e esperando que eu repetisse meu papel. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Você realmente não vai ceder, não é? Perguntou uma voz masculina. Virei-me e encontrei Augusto encostado no tronco de uma árvore, olhando para mim com um misto de curiosidade e alerta. Não, te respondi. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Carolina, eu entendo mais do que você imagina. Seus olhos varreram o jardim, checando se alguém ouvia. Mas sua família acredita que tem o direito sobre você. Isso não vai mudar sem barulho. Nunca tive medo de barulho, falei. Só precisei aprender a usá-lo. Ele concordou lentamente,
como quem sabia que alguma coisa inevitável estava prestes a acontecer. Prepare-se, disse. Seu pai está animado demais. Quando homens como ele se sentem donos do palco, às vezes esquecem que o chão pode ceder. Aquilo me atingiu como um aviso, e como confirmação. Eles tinham realmente acreditado que poderiam anunciar minha casa como se fosse presente de casamento. Minha própria família havia me colocado no cardápio social daquela noite. Quando voltei para o salão principal, a música havia parado. As luzes diminuíram, revelando o centro do salão onde meu pai subia num pequeno palco improvisado, com o microfone em mãos, peito estufado e sorriso de quem cultivava o poder como uma segunda pele. Meus amigos, ele começou, voz firme e teatral, hoje é um dos dias mais felizes da nossa família. Aplausos educados. Sorrisos. Taças levantadas. E como pai orgulhoso, tenho uma surpresa muito especial para esse casal maravilhoso. Meu coração acelerou, mas não de medo, e sim de reconhecimento. O script velho, reciclado, agora à beira de ruir. Minha mãe segurava as mãos no colo, rígida como uma estátua frágil prestes a trincar. Helena sorria tensa, como se estivesse em um palco sob luz direta, prestes a ser coroada pela vida que sempre achou merecer. Meu pai continuou. Nossa filha Carolina decidiu, em um gesto lindo e generoso, entregar sua casa restaurada para sua irmã e seu novo marido começarem essa jornada com todo o amor que merecem. O salão explodiu em palmas e exclamações melodiosas. E eu senti, por um segundo, algo se partir no ar, não dentro de mim, porque dentro de mim só havia solidez. Mas neles. No teatro. Na mentira. Minhas pernas se moveram sozinhas. Minha voz encontrou sua forma antes mesmo de eu chegar ao centro do salão. Isso é mentira. Silêncio. O primeiro silêncio real daquela noite. E o mundo, enfim, virou para mim. Quando minha voz cortou o salão, a música morreu como se alguém tivesse arrancado o fio da energia. Taças ficaram suspensas no ar, e a risada artificial de uma das convidadas congelou pela metade. A câmera do cinegrafista girou para mim. Não havia volta. Respirei fundo. Eu não tremia, estranhamente, era como se meu corpo já tivesse esperado por esse momento desde a adolescência, desde cada vez que fui calada com frases doces e veneno por trás. Eu nunca concordei com isso, repeti, clara, firme, sem elevar o tom. Meu pai virou-se devagar, como se não acreditasse que eu realmente ousara atravessar sua narrativa polida. O sorriso dele caiu. Ele fechou a mão em volta do microfone com tanta força que seus dedos embranqueceram. Carolina, que ele disse entre dentes, com aquele sorriso falso pregado na cara, não estrague o dia da sua irmã. Venha aqui agradecer. Agradecer? Ri. Um riso curto, afiado. Agradecer porque o Senhor decidiu anunciar uma doação de algo que não pertence ao Senhor? A minha casa não é presente de casamento. Não é moeda social. Não é peça decorativa para sua reputação. Um murmúrio percorreu o salão como vento por capim seco. Helena estava lívida. Augusto me encarava com a boca entreaberta, como se não tivesse certeza se deveria interferir ou recuar. Pare com isso, minha mãe sussurrou, surgindo ao lado do meu pai como um fantasma treinado para controlar desastres. Você está nos envergonhando. Eu a encarei. Vocês me envergonharam durante anos fingindo que eu era menos. Hoje eu só estou dizendo a verdade. Meu pai desceu do palco com passos firmes, o microfone ainda em mãos. A orquestra ficou imóvel, os músicos segurando instrumentos como soldados com armas abaixadas. Ele se aproximou, com aquele olhar que eu conhecia, o olhar que esmagava sem tocar. Filha, disse, voz embebida em ameaça, vamos conversar fora. Agora. Não. Mantive meus pés firmes no chão polido. Qualquer conversa pode ser aqui. O Senhor escolheu o palco, não fui eu. Ele piscou devagar, e a expressão dele mudou. Vi a máscara quebrar. Não era mais o pai respeitável, o empresário encantador. Era o homem que sempre existiu atrás das portas fechadas. Aquele que nunca tolerou desaforo. Você vai se desculpar, ele murmurou, baixo, feroz.
Agora. Eu não vou me desculpar por proteger o que é meu. Aquela frase detonou algo nele. Vi os músculos de sua mandíbula saltarem. Ele olhou para os lados como se buscasse aliados. Mas naquele segundo, todos os convivas eram apenas espectadores. Ninguém queria se mover, porque ninguém queria estar do lado errado quando a poeira baixasse. Ele então fez algo que ninguém, nem eu, esperava. Avançou. A mão dele fechou no meu braço com força bruta, e antes que eu reagisse, senti meu corpo ser puxado, arrastado pelo jardim até o deck de madeira que cercava o pequeno lago artificial, aquele que servia como cenário para fotos floridas e discursos emocionados. Você vai parar, ele sibilou, voz quebrada pelo álcool e pelo orgulho ferido. Nem que seja a força. Solta. Minha voz saiu firme, mas senti a pele queimando sob o aperto dele. Está machucando. Ele não soltou. E então, num ato explosivo e insano, ele empurrou. A água gelada me engoliu como um ataque. O vestido pesou instantaneamente, puxando-me para baixo. Meus braços bateram na superfície tentando romper o choque. Ao emergir, engasguei, respirei fundo, ouvi gritos, ouvi o estalo de celulares gravando e flashes como relâmpagos. O silêncio não durou 2 segundos. Ele empurrou ela. Alguém gritou. Augusto correu, jogando-se no gramado, tentando me alcançar. Vi minha mãe com as mãos na boca, mas sem dar um passo. Vi Helena petrificada, não de medo por mim, mas de medo pelo estrago na imagem daquele dia perfeito. Meu pai ficou parado à beira do deck, com o peito arfando, as mãos tremendo, sem saber se me puxava ou se fingia que nada tinha acontecido. Foi um acidente. Ele gritou, já tentando manipular a narrativa antes mesmo de alguém terminar de respirar. Ela escorregou. Vocês viram, ela escorregou. Eu tossi, respirando fundo e agarrando o bordo do deck. Meu corpo tremia, não de medo, mas de indignação, de algo antigo e feroz despertando dentro de mim como fogo sob a água. Havia câmeras. Havia testemunhas. Havia internet. E dessa vez, eu não estava sozinha, nem em silêncio. Quando consegui subir, meus cabelos grudados na face, a maquiagem escorrendo, ergui o queixo. E mesmo encharcada, humilhada diante daquela elite que sempre me ignorou, eu falei com voz firme, clara como tiro, não foi acidente. Meu nome é Carolina. Eu construí minha casa com as minhas mãos. E ninguém, absolutamente ninguém, vai me arrancar dela. Nem família. Nem tradição. Nem mentira. Um celular na plateia tremia, filmando. O símbolo vermelho de Vá ao vivo piscava na tela. A verdade tinha começado a respirar. E nada, nem a água fria, nem o cerimonial elegante, poderia afogá-la. O vídeo não levou nem 10 minutos para começar a se espalhar. Quando os seguranças do buffet chegaram para conter a confusão, dezenas de convidados já estavam com os celulares apontados, captando o momento em que eu saía da água, tremendo, e o rosto do meu pai desfigurado pelo desespero. Era impossível controlar. O som do meu grito foi ele. Ecoava repetido, ampliado, em cada gravação. Em meio ao caos, uma das funcionárias me cobriu com uma toalha grossa e me conduziu até o interior do casarão. Eu caminhava como em transe, mas dentro de mim, tudo era precisão. Cada lembrança, cada humilhação antiga, parecia se alinhar com uma clareza assustadora. Dessa vez, não haveria silêncio. Dessa vez, eu falaria, e o mundo ouviria. Lá fora, o som das sirenes cortou o ar da noite. O cerimonial inteiro virou fumaça. O casamento, que tinha sido planejado por meses, virou um cenário de crime em minutos. Policiais entraram pelo portão principal, enquanto minha mãe tentava conter os convidados, alegando um mal-entendido. Vi o olhar dos agentes trocando mensagens silenciosas. Ninguém acreditava nela. A filmagem já estava nos grupos, nos sites locais, nas redes sociais. Quando a policial me perguntou o que havia acontecido, as palavras saíram sem tropeço, ele me empurrou. Apontei para o jardim, ainda pingando. Foi intencional. Porque eu disse que a casa era minha.
Ela concordou com expressão séria. Anotou cada detalhe. O outro policial, um homem alto e calmo, confirmou com o rádio que já havia vídeos circulando, dezenas deles. E foi ali, naquele instante, que o jogo mudou. Não era mais minha palavra contra a dele. Era imagem, era prova, era verdade transmitida ao vivo. Meu pai foi conduzido até uma das viaturas ainda atônito. Ele tentava se explicar, repetir a velha fórmula, o patriarca incompreendido, o homem de bem que perdeu a cabeça por emoção. Mas o microfone de um repórter local já estava apontado para ele antes mesmo que a porta do carro se fechasse. O público queria respostas, e a internet, sangue. Helena chorava de forma quase teatral, cercada de madrinhas. Sua maquiagem borrada, ironicamente, parecia ensaiada. Ela tentava transformar tudo em drama familiar, pedindo que não expusessem o pai assim. Mas ninguém ouvia. O rosto dela já estava em segundo plano nas imagens. O foco era outro, o empurrão, o lago, a mulher encharcada gritando por justiça. Horas depois, já no hospital, eu ainda sentia o cheiro da água do lago e do perfume da festa impregnado na pele. O médico disse que, por sorte, não houve ferimentos sérios, apenas hematomas e uma leve torção no ombro. Mas o dano simbólico, esse era irreversível. Quando finalmente me deixaram sozinha, liguei o celular. As notificações eram infinitas. Centenas de mensagens. Vídeos compartilhados com legendas diferentes, manchetes sensacionalistas, hashtags, Justiça por Carolina, empurrão no lago e voz de quem cansou. Cada uma era um grito. E, curiosamente, um coro. No dia seguinte, a delegada responsável me procurou para colher o depoimento formal. Havia 28 vídeos diferentes, vindos de celulares de convidados. Todos mostravam o mesmo, meu pai me segurando com violência e me empurrando para a água. Nenhum deles deixava margem para interpretação. Ele foi autuado em flagrante por agressão e tentativa de lesão corporal. Meu advogado, um amigo que eu havia conhecido anos antes, quando ainda lutava para registrar a escritura da casa, chegou pouco depois. Sentou-se à minha frente e disse com calma: eles não têm mais controle, Carol. Agora, é sua vez de escrever o que vem depois. E eu acreditei. Na manhã seguinte, a notícia já estava em todos os jornais: empresário Antônio Vidal empurra filha em casamento da primogênita. A imagem dele, algemado e sendo colocado dentro da viatura, virou capa de portal. A empresa dele, Vidal Engenharia, despencou em confiança pública. Clientes cancelaram contratos. O silêncio social começou a corroer aquilo que ele mais amava, a reputação. Regina tentou me ligar 3 vezes. Eu não atendi. Sabia que não era preocupação, era pânico. O mesmo pânico que a fez se importar com aparências por décadas. O mesmo pânico que agora a fazia enfrentar o olhar dos amigos que sempre fingiram admiração. Helena postou uma nota em suas redes: foi um mal-entendido. Meu pai jamais faria mal à nossa família. Peço respeito neste momento difícil. Mas os comentários não perdoaram. Mal-entendido? Tem vídeo. Você também sabia da casa? Cadê a empatia com sua irmã? Naquela noite, sentei na varanda da minha casa, e respirei. O mesmo lar que eles quiseram arrancar de mim agora era meu escudo. As paredes pareciam pulsar em silêncio, como se compreendessem o que significava resistir. No som distante da cidade, ouvi buzinas, sirenes, e o murmúrio do mundo que, enfim, tinha me ouvido. E então percebi: minha luta nunca foi apenas por uma casa. Era por algo que nunca me deixaram ter o direito de existir em voz alta. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e avalanche. Silêncio dentro de casa, onde cada parede parecia respirar junto comigo, e avalanche lá fora, manchetes, comentários, debates na TV. Pela primeira vez, eu não era a filha quieta, nem a arquiteta da família. Eu era a mulher do vídeo. A mulher que disse não. A repercussão foi tão grande que o Ministério Público abriu denúncia formal antes mesmo de eu assinar minha representação. O empurrão, captado em tantos ângulos e testemunhado por tanta gente, se tornou símbolo.
não era mais apenas eu contra meu pai. Era a verdade contra o controle que ele sempre exerceu. Regina tentou me procurar, primeiro com mensagens, depois com áudios chorosos, então com longos textos me pedindo para não destruir nossa família. Ela nunca citou o que ele fez. Apenas o que eu estava fazendo. Era sempre assim, a dor deles tinha mais valor que a minha. Apaguei todos os áudios sem ouvir até o fim. Não porque eu tivesse raiva, mas porque, finalmente, eu estava em um estágio ainda maior, indiferença. Helena desapareceu das redes por alguns dias. Quando voltou, era para dizer que estava em busca de paz e afastamento de energias tóxicas. As pessoas riram dela. Não fui eu que precisei responder, o mundo respondeu por mim. Pela primeira vez, a máscara da filha perfeita não servia mais. Enquanto isso, eu continuava trabalhando. A casa respirava comigo. Reformar cada canto foi o que me salvou anos antes, quando tudo que eu tinha era descrédito. Agora, ela era minha âncora. Todas as marcas do processo, calos nas mãos, cicatrizes nas paredes, tinta nas roupas, eram minhas medalhas. Algumas noites, a insegurança bateu à porta. Perguntei a mim mesma, será que fiz certo? Será que deveria ter deixado tudo quieto, como sempre me ensinaram? Mas então me lembrava dos olhos do meu pai, não no vídeo, mas quando eu era pequena, quando ele me ensinou que minha vontade não importava. A agressão não nasceu no lago, nasceu muito antes. O lago só revelou. A justiça foi rápida para padrões brasileiros. Meu pai foi condenado por agressão e tentativa de lesão corporal grave. Não apenas perdeu contratos, perdeu reputação, aliados, poder. A pena não foi longa, mas suficiente. E mais que tudo, ele se tornou aquilo que jamais suportaria ser, irrelevante. Regina vendeu a casa onde crescemos. Diziam que ela não aguentava a energia pesada. A verdade era simples, sem a pompa social, ela não tinha palco. Eu soube que ela foi morar num apartamento menor. Não senti nada. Nem alívio, nem dor. Apenas, nada. Liberdade tem esse gosto. Helena mudou-se para Curitiba com o marido, o casamento não terminou, mas o brilho, sim. Em fotos, ela parecia sempre tentando recuperar algo que nunca teve de verdade, reconhecimento. E agora todos sabiam o porquê. E eu? Eu continuei vivendo. Sem pressa de ser exemplo, sem precisar provar nada. Voltei a receber clientes na minha casa, agora restaurada e viva. Um sábado, enquanto lixava uma porta antiga, ouvi tocar a campainha. Era Dona Lourdes, minha vizinha, segurando um bolo simples e dizendo: Carolina, sei que você passou por um furacão. Quero que saiba, você não está sozinha. Tua força deu força para muita gente. Aquela frase valeu mais que qualquer manchete. Com o tempo, mais pessoas começaram a bater a porta, de vizinhos curiosos, estudantes de arquitetura querendo ver o restauro, até mulheres que me reconheceram e disseram que ganharam coragem ao ver minha história. Nunca fundei nada, nunca montei movimento. Só abri a porta, ofereci café, mostrei como se usa uma lixadeira, como se trata madeira antiga com respeito. Reformar o mundo começa assim, tábuas, suor, escolhas pequenas. Meses se passaram. Em uma tarde quente de dezembro, sentei no banco de madeira da varanda, o mesmo que construí com restos das vigas retiradas da obra. O sol esticava sombras longas pelo quintal, a brisa mexia as folhas da jabuticabeira que plantei sozinha. Fechei os olhos. Ouvi passos. Era Júlio, meu amigo advogado, agora mais que advogado, quase família. Ele colocou 2 xícaras de café na mesa e se sentou ao meu lado. O processo acabou oficialmente, disse ele, entregando-me a papelada. Peguei. O papel tremia levemente nas minhas mãos, mas não por medo. Era a confirmação de algo maior que vitória jurídica, autonomia. Não precisei gritar, respondi, encarando o jardim. Bastou não me calar. Ele sorriu. Às vezes, coragem é isso, ficar de pé quando esperam que você afunde. Observei minha casa. Cada canto tinha minha história.
Cada rachadura que preenchi era um pedaço de mim que eu reconstruí. E agora, ninguém nunca mais roubava isso. Respirei fundo. Pela primeira vez na vida, senti paz verdadeira. Não a paz de evitar conflito, mas a paz que só existe quando você atravessa ele. A casa era minha. Minha vida era minha. E tudo que construí tinha meu nome, não porque alguém me deu, mas porque conquistei. Sozinha, mas nunca mais silenciosa. Ali, naquela varanda simples e cheia de significado, entendi a verdade que minha família tentou me esconder a vida inteira. Quando você deixa de pedir permissão para existir, o mundo inteiro muda. E você também. Se você acompanhou essa história até aqui, antes de tudo, meu muito obrigada. Essa jornada foi sobre coragem, limites e, principalmente, sobre aprender que nossa voz tem valor, mesmo quando tentam silenciá-la. Agora quero saber de você, no lugar da protagonista, o que faria? Teria coragem de dizer não mesmo sabendo que sua própria família poderia te atacar? Comenta aqui embaixo, você faria o mesmo? E já aproveita e me diz de qual cidade você está assistindo, porque eu faço questão de deixar um coração para você nos comentários. Se essa história te tocou, se te fez refletir ou te deu força para colocar limites na sua vida, curte esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam ouvir algo assim. E claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas histórias, cada uma delas é criada com muito carinho e dedicação para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa lembrar, ninguém pode tirar de você aquilo que você construiu com as próprias mãos.